Olá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gani Reis, eu sou fundadora do Momento de Estudar e nesse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos de revisão, onde a gente está trabalhando com revisão para o exame de suficiência. Então, eu separei algumas questões para a gente ver sobre vários temas durante essa semana, né? Não sei quando você está assistindo o vídeo, mas durante a semana, né, que antecede aí o exame de suficiência, eu preparei alguns vídeos e nas semanas anteriores a gente tinha trabalhado com algumas listas de questões também. Então, essas listas de questões anteriores, todos os vídeos anteriores, eles estão na playlist de revisão aqui no canal. E aí você vai entrar na playlist e vai dar uma olhada. Eu sei que tem alguns vídeos que já estão mais antigos. Eu, preciso entrar lá para fazer uma faxina, porque eu vou tirando esses vídeos mais antigos e depois eu faço isso. Mas é só você selecionar os vídeos que estão acontecendo aí agora nesse ano, tá? Bom, pessoal, nessa parte de vídeo, então a gente vai. No vídeo anterior a gente trabalhou com demonstrações contábeis. A partir de agora eu separei uma questão para cada um assunto relacionado a algumas disciplinas que eu gostaria de passar com vocês, tá? Essa primeira questão aqui é de controladoria. E aí, lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você baixar um material PDF que eu fiz para vocês acompanharem essa revisão, tá? Então, todas as listas de questões anteriores que a gente trabalhou, eu deixei no Telegram. Vou deixar no Telegram também os slides dessa semana, dessas questões, né? Isso que a gente está trabalhando nessa semana, vou deixar lá no Telegram também. Então, se você quiser baixar as listas anteriores ou ver as outras coisas que estão lá no Telegram, tem o link aqui na descrição do vídeo. Então, na descrição estão todos os links de todas as minhas redes sociais. Tem o link dos nossos cursos, né? E aí, principalmente para quem vai prestar o exame de suficiência, quem está começando a estudar agora, tem a descrição do nosso curso preparatório, que é o Momento de Estudar para o CRC. As vagas estão, as matrículas estão abertas, então vocês podem entrar para quem estiver começando a estudar agora. E na descrição desse vídeo também está o link para você baixar esse arquivo. Nesse arquivo tem todas as questões que a gente está trabalhando nessa semana. Tem algumas resoluções que eu acho importante dar uma lida nessa última semana. Tem o código de ética que eu também acho importante dar uma lida durante essa semana. E algumas normas, algumas coisas que eu deixei por lá para que pudessem orientar vocês da melhor forma possível durante essa semana. Lógico que, como eu já falei nos vídeos anteriores, o objetivo aqui é a gente ver alguma coisa em específico, uma coisa e outra. A gente não tem o objetivo de esgotar os assuntos e muito menos trabalhar 5 anos de faculdade em 5 dias, né? Como eu brinquei nos vídeos anteriores, eu não sou JK, não faço 50 anos em 5 e muito menos 5 anos em 5 dias. Então não vai rolar. Então eu separei no primeiro vídeo dessa sequência, eu até comentei o que mais cai. Então, para que vocês tenham uma noção de como o exame funciona, como essa prova vem abordando, né, os assuntos, e para que vocês tenham também uma noção do que aproveitar, de como aproveitar o tempo de vocês para o estudo, né, tanto para quem está começando agora, quanto para essa última semana de revisão, tá? Então, eu separei algumas questões que eu julgo como importantes, como interessantes para esse momento. Então, eu estou acompanhando o material PDF aqui pelo iPad, então, em vários momentos, vou olhar aqui para baixo mesmo, porque eu preciso fazer a leitura e às vezes eu não consigo ler diretamente pelo computador aqui quando o enunciado é extenso, porque eu tenho sensibilidade nos olhos, tá? Então é isso. E a esse ponto, pela quantidade de tempo que eu estou gravando, meu olho já deve estar bastante vermelho. E é comum, tá? Para quem. Eu sei que tem muita gente, eu explico tudo direitinho, porque tem muita gente que está chegando no canal agora. Então, muita gente não acompanhou, já expliquei essas coisas em vários vídeos, né? Mas eu preciso continuar explicando. Então, é isso, meus olhos ficam super vermelhos e fica queimando. Então, eu tenho um tempo de validade aqui durante as gravações. Bom, vamos lá. Questão 17 aí no seu material PDF que você baixou. Se você não baixou, paralisa o vídeo, baixa um arquivo e volta aqui para acompanhar, tá? A missão da controladoria é assegurar a otimização do resultado econômico da organização com a responsabilidade de tornar as informações úteis para breves ou futuras e importantes mudanças no cenário empresarial.
Em organizações descentralizadas, grande parte do poder na tomada de decisão está nas subunidades. Nesses casos, o sistema de controle gerencial frequentemente usa preços de transferência para coordenar as ações das subunidades e avaliar o desempenho. A empresa Computadores MMX, com matriz em São Francisco, fabrica e vende computadores. Ela conta com 3 divisões, cada uma delas localizada em um país diferente. Divisão da China fabrica os componentes de memória e teclados. A divisão da Coreia do Sul monta os computadores usando peças fabricadas internamente e componentes da memórias e teclados da divisão da China. E a divisão dos Estados Unidos embala e distribui os computadores. Cada divisão é operada como um centro de custo. E os dados para o trabalho feito em cada divisão para um único computador são. Aqui vai ficar cortado. Eu não vou tirar a câmera, tá? Porque eu quero que os vídeos sejam mais rápidos mesmo. Então você vai acompanhar com o seu material PDF aí e tá tudo certo, tá? Eu gosto dessa questão. Depois ele pergunta, né? Tem as informações aqui. E depois ele pergunta, considerando o resultado das 3 divisões, o valor total do lucro líquido por unidade de computadores da empresa Computadores MMX Limitada será: letra A, R$ 725, B, R$ 890, letra C, R$ 935, letra D, R$ 1.050. Bom, eu adoro essa questão. Por mim, eu vou usar ela em todas as minhas futuras aulas. E ela já tá ficando antiga, né? Que ela já é da primeira versão de 2019. E por que eu gosto? Porque aqui a gente tem muito bem a situação estabelecida e relacionada como uma linha de produção. A gente sabe que, por exemplo, aqui no caso, são computadores. Então, a gente sabe que nem todas as peças de computadores, nem todas as peças de um carro, nem todas as peças dos nossos celulares, computadores, televisor e outros vários equipamentos, elas não são fabricadas todos os itens, todos os componentes diretamente no nosso país. Então, isso precisa vir distribuído, né? Então, aqui é o caso. Então, a gente tem a situação de, por exemplo, a China, ela fabrica a memória e o teclado do computador. A Coreia do Sul, ela pega essa memória e o computador e ela fabrica, então, a parte... e ela fabrica o computador montando o restante do computador usando essas peças que veio da China. Os Estados Unidos, ele vai embalar e distribuir os computadores. Então, a China pega as peças, manda para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul monta o restante e manda para os Estados Unidos só embalar e distribuir os computadores. E é exatamente isso que a gente precisa ter, essa noção, principalmente quando as questões estão ligadas à controladoria, porque uma coisa está ligada à outra. Então, o custo que a gente teve aqui, ele vai ser aplicado na próxima etapa. O custo que a gente teve aqui, que está englobando a etapa anterior, vai para a próxima etapa. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam com essa questão. Eu não vou passar ela completamente toda. Ela vai trabalhar também com a taxa de câmbio. Então, é importante que vocês tenham essa noção de taxa de câmbio também. Então, é uma boa revisão também para a taxa de câmbio. E você vai entender essa parte, tanto da parte de contabilidade de custos, aí já envolve controladoria, vai envolver taxa de câmbio, tá? No final, a gente vai ter aí, eu já vou passar lá para frente, tá? Eu deixei toda a resolução aí no seu material, vai dar tudo certo. Se você tiver dúvida, você pode me enviar, tá? Tanto aqui nos comentários do vídeo, quanto lá no Instagram. Então, nessa semana que antecede a prova do exame de suficiência, eu estou comentando, eu estou respondendo dúvidas de vocês na caixinha de pergunta que eu estou abrindo diariamente lá no Instagram, @momento de estudar. Então, é só vocês irem lá, me deixar dúvidas. Se não couber na caixinha de perguntas, me manda no direct, tá? O Instagram é @momento de estudar. O link tá aqui também na descrição aqui do vídeo. Então, a gente vai ter um resultado líquido, então, considerando o resultado da China, o resultado da Coreia do Sul, o resultado dos Estados Unidos. Vai dar um resultado líquido de R$ 725 por computador
gabarito letra A, tá? E aí, me perdoem se eu não vou passar pela questão toda, porque ela vai ficar enorme, né? Então, ela é enorme. Eu coloquei aqui porque eu gostaria que vocês dessem uma olhada em relação a essa questão, tá? A próxima questão, ela é sobre contabilidade gerencial. Eu também vou passar rapidinho, porque eu quero que a gente chegue na parte de ética, que em ética eu quero comentar algumas coisas que tem até a probabilidade de cair, né, mais questões, então eu quero passar um pouco mais com vocês. Essa questão é a questão número 18. Ele fala, utilizando-se os indicadores de atividade da contabilidade gerencial, podemos construir um indicador em número de dias do prazo médio, em que se desenvolve todo o processo produtivo, comercial e financeiro da empresa. Encontre os dias do ciclo operacional e financeiro de uma determinada empresa a partir dos dados a seguir. O prazo médio de recebimento é de 50 dias, o prazo médio de estocagem é de 120 dias, o prazo médio de pagamento é de 36 dias. É possível concluir que os dias do ciclo operacional e do ciclo financeiro da empresa são, respectivamente, letra A, 50 dias e 36 dias, letra B, 134 dias e 70 dias, letra C, 170 dias e 134 dias, letra D, 170 dias e 206 dias. Então, nós temos aqui um lembrete, né? Porque aqui é tudo para a gente revisar. Para a gente poder lembrar sobre o ciclo econômico, né? Então, a gente vai ter aqui o ciclo econômico, operacional e o financeiro. O ciclo econômico é a mesma coisa do prazo médio de estocagem, que a questão já diz para a gente que é de 120 dias. No ciclo operacional, é a soma do ciclo econômico mais do prazo médio de contas a receber, que vai dar um total de ciclo operacional de 170 dias, e o ciclo financeiro é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento a fornecedores, que vai dar um total de 134 dias, tá? Então, a gente vai ter aí o ciclo operacional, então, de 170 dias e o financeiro de 134 dias, gabarito letra C. Mas eu quero que você foque em lembrar dessas fórmulas, porque eu sei que talvez caia, talvez não caia, não é tão recorrente cair, a gente tem algumas questões, mas pode fazer diferença para você, né? Lembrando que eu sempre digo para vocês nunca decorarem nada, mas eu sei que nessa reta final vocês já estão a ponto, né, de querer decorar as coisas. Então, é lógico que eu oriento que vocês tivessem estudado isso, trabalhado, entendido e tudo, que é o que eu defendo durante as aulas, mas nesse momento, então, lembre-se dessas fórmulas, tá? A próxima questão é uma questão também de contabilidade gerencial, é a questão número 19, e ele fala que denominadas deve ser, né? Não sei. De custo, a proporção relativa entre o total do custo fixo e variável dentro da empresa. Considere a estrutura de custos de uma determinada empresa. Então, nós temos as vendas de 1.800.000, os custos de despesas fixas de 500 mil reais, os custos variáveis de 1.008.000. Identifique o percentual de margem de contribuição e o grau de alavancagem operacional, respectivamente, da estrutura de custos dessa empresa. E aí, alguns valores aqui estão aproximados. Essa foi uma informação que eles deixaram na questão, na prova mesmo, tá? Então, isso aqui foi tudo da prova. O que ele está pedindo, então, para a gente é o percentual de margem de contribuição, que é a margem de contribuição unitária, só que aquele que é em percentual, e o grau de alavancagem operacional, que é o grau de alavancagem operacional que a gente precisa encontrar. Então, a margem de contribuição unitária em percentual é o preço de venda menos a soma dos custos variáveis e despesas variáveis. Tudo isso dividido pelo preço de venda vai dar um percentual. Aqui para a gente vai dar um total de 44%. O grau de alavancagem operacional, a fórmula é o preço unitário menos os custos variáveis unitários, dividido pelo preço menos os custos variáveis unitários, menos os custos fixos totais. O grau de alavancagem operacional vai dar aqui de 2,7123. Eu coloquei essa questão aqui, o gabarito vai dar a letra A. Eu deixei essa questão aqui porque essas é uma
principais exigências, tá? Junto com a próxima questão, que a gente vai calcular o ponto de equilíbrio contábil. Então, essas são as principais fórmulas que costumam cair um pouco mais nas questões. É relacionada à margem de contribuição unitária e está relacionada ao grau de alavancagem operacional, o ponto de equilíbrio contábil e os outros pontos de equilíbrio, né, que são 3. Eu deixei também no Telegram, uma semana antes, né, de eu estar disponibilizando esse vídeo, eu deixei no Telegram uma lista, um arquivo de PDF com as principais fórmulas que caíram nas últimas provas relacionadas à contabilidade gerencial. Então, se você tem Telegram, vai lá no Telegram para poder conferir. Tá lá, tá na última semana, então não vai ter dificuldade de encontrar. Eu disponibilizei para os alunos também, lá no grupo VIP de alunos. Em cada turma eu mandei em cada grupo. Então, é só conferir que eu deixei lá. E quem não tiver, é só entrar no Telegram, tá? Então, o link do Telegram tá aqui na descrição do vídeo, tá? A outra questão que eu também quero que vocês passem aí por ela é essa questão aqui, que é a questão número 20 do seu material. Então, a gente tem uma situação aí que uma empresa tem a sua receita de venda por produto de R$600 e o seu custo variável total é de R$500 mil. Os custos fixos totais equivalem a R$800 mil para uma produção mensal de 2.500 unidades, sendo que essa empresa tem capacidade de produção de 3.000 unidades. Com base nos dados fornecidos, a quantidade de produto e o valor da receita total para alcançar o ponto de equilíbrio contábil são respectivamente. Então, letra A, 1.500 unidades e R$900 mil. Letra B, 1.786 unidades e 1.071.600 unidades. R$1.071.600. Letra C, 1.847 unidades e R$1.107.700. Letra D, 2.000 unidades e R$1.200.000. Então, basicamente, ele está pedindo para a gente aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ele está pedindo para a gente a quantidade de produtos para a gente chegar no ponto de equilíbrio contábil, que é o ponto de equilíbrio contábil, e o valor da receita total para a gente chegar nesse valor do ponto de equilíbrio. Então, a gente vai calcular isso. Uma das fórmulas da margem de contribuição unitária é o preço de venda menos os custos variáveis e despesas variáveis. Aqui vai dar um total de R$400 a margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio contábil é os custos fixos mais as despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária que a gente acabou de encontrar. Então, o ponto de equilíbrio contábil vai dar de 2.000 unidades e a receita de vendas vai ser o preço de venda vezes a quantidade. Então, o preço de cada produto é R$600, multiplicado pela quantidade de se chegar ao ponto de equilíbrio, então, que são 2.000 unidades. A gente vai ter uma receita de 1.200.000. O gabarito vai ser letra D. Tô passando rápido? Tô, que é só para vocês lembrarem das fórmulas mesmo, tá? E aí não se esqueça de ir aí no seu material e de ir no Telegram para poder conferir essa lista, para dar uma última checada, porque eu acabei não incluindo essas fórmulas aqui nesse material, tá? Que eu estou distribuindo para vocês. Esse trabalho... Primeiro ponto. Esse arquivo PDF que eu distribuí para vocês, ele já é um arquivo que eu já estava distribuindo ele nas provas anteriores, e eu quero melhorar ele. Então, provavelmente, para a próxima prova, talvez não, porque minha agenda vai estar um pouco comprometida na próxima prova, mas nas provas, né, nas próximas provas, esse arquivo vai ficar bem melhor, bem melhorado, e aí eu vou incluindo todos em um arquivo só. Só que aí a parte ruim para vocês é que o arquivo vai ficar gigante, né? Bom, gente, eu separei agora mais 2 questões sobre ética. E eu vou passar com vocês, eu não vou ler nem a questão. A questão, ela tá aí no seu material, você vai acompanhar. Eu quero já ir direto para os pontos que eu separei da NBCT-PG 01, que é o nosso código de ética, porque eu acho que é muito importante a gente fazer essa leitura e eu acho que a probabilidade de cair algo relacionado novamente é muito alta,
porque a gente está tendo uma média aí de 3, 4 questões por prova. E então, 3 pontos para uma pessoa comum que tem estudado de forma mediana, isso é uma pontuação que pode fazer muita diferença, né? Então, não deixem de ler o código de ética, ele está nesse arquivo PDF também. Quando você baixar, vai lá no sumário e vê as páginas, né? E você já vai direto na parte que você achar que precisa fazer uma leitura aí de forma comprometida, né? Então, enfim. Tem aula também sobre ética aqui no canal no YouTube e nos nossos materiais lá no Momento Estudar para o CRC, a parte total de ética é a aula 34, tá? Bom, o que eu separei aqui? É lógico que eu não vou ler o código de ética total aqui para vocês, mas eu quero passar com vocês quais são os deveres do contador, tá? Então, o primeiro ponto é, quais são os deveres do contador? Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público e os interesses dos seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Recusar a sua indicação em trabalhos quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, se você não se achar capacitado, você tem que recusar o trabalho, tá? Isso costuma cair em algumas questões. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei, ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estes o Conselho Federal e Regionais de Contabilidade. Guardar sigilo independente de quem seja e para quem seja, tá? Então, nada de grupo de WhatsApp, mesmo que seja do próprio escritório. Então, sigilo é sigilo e você tem que guardar só com você mesmo. Informar a quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto de trabalho, respeitado o disposto na linha C deste item, que é a linha anterior sobre guardar sigilo. Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, pelo regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas do exercício da profissão contábil, observando o seguinte: tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar o conflito de interesses, e quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesses, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de qualquer das partes interessadas ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao alcance. Talvez possa vir alguma coisa relacionada às eleições agora, né? Então, para você manter a sua convicção pessoal e manter o seu trabalho no âmbito técnico, limitando o seu alcance, no caso de não dar opinião e não levar, por exemplo, propagandas políticas, né? Tentar convencer as pessoas, enfim, talvez venha alguma coisa nesse sentido. Pode ser, pode acontecer de tudo, inclusive nada. Abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui o objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião no trabalho do outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. Então, se você não tiver sido contratado para dar opinião, não dê opinião. Comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa gerar risco e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. Despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Renunciar às funções que exerce logo que positive falta de confiança ou por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificá-lo por escrito. Todas as notificações e informações precisam ser por escrito, tá? Isso também já caiu em questões.
respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento destes, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência do impedimento para o exercício da profissão, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo a remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e o seu aprimoramento técnico. Cumprir os programas de educação profissional continuada de acordo com o estabelecido no Conselho Federal de Contabilidade. Essa aqui é a NBC PG, eu acho, 12, eu não tenho certeza se é PG, tá? Mas eu deixei essa norma sobre o programa de educação profissional continuada, tá aqui no seu PDF também, tá? Então, baixa ele, se der tempo, dá uma lida também, porque caiu uma questão até na última prova. Então, pode ser que caia mais alguma coisa, porque eles estão com a campanha bem forte de divulgação em relação ao programa de educação profissional continuada, né? Então, dê uma lida também. E se você está assistindo e você só está assistindo por curiosidade, né, como profissional contábil, é sua obrigação ler tanto o Código de Ética quanto a NBCPG. Eu acho que é PG 12, tá? Mas está no seu material aqui, é só baixar o arquivo. Sobre educação profissional continuada, porque faz parte da sua profissão, de como você vai exercer aí, tá? Então, são obrigações suas. Comunicar imediatamente ao CRC a mudança do seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e da organização contábil da sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle da fiscalização profissional. No vídeo que tem aqui no canal sobre a aula de ética, sobre o Código de Ética, eu respondi dúvidas de vocês sobre essa parte da mudança de domicílio, tá? Atender a fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. Informar o número de registro, nome e a categoria profissional após a assinatura do trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviço e em todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros. Por que da categoria profissional? Porque a gente ainda tem técnicos, tá? Então, os técnicos que têm registro, que conseguiram registro até 2015, eles vão informar, né, a categoria deles. Então, quem é bacharel vai informar que é bacharel, quem é técnico vai informar que é técnico, tá? E aí, quem é bacharel vai informar que é contador, né? E quem é técnico vai informar que é técnico em contabilidade. Outra parte que eu separei aqui é o que é vedado ao contador, que também é importante a gente fazer uma revisão. Então, é vedado assumir direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe, auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. Assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, supervisão e revisão. Exercer a profissão quando impedidos. Aqui nesse ponto eu quero até voltar, porque assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem acontece com muita gente, e eu tenho alunos também que acontecem isso, porque o aluno às vezes sai da faculdade, abre um escritório, depois ele descobre, ou já sabia, que ele não pode assinar porque ele não tem registro. Aí ele contrata uma pessoa ou convida alguém para ser sócio dele, interessado no registro do outro, né? Não porque talvez tenha um estima pela pessoa, talvez. Mas a grande maioria dos casos é só por uma necessidade mesmo. Enquanto vocês não são aprovados, vocês tentam dar jeitinhos, né? E aí, o que acontece é que a grande maioria depois fica aqui loucamente tentando ser aprovado no exame para poder dar o pé na bunda dessa pessoa. Então, isso acontece muito, tá? Então, entre alunos, eu sei, inclusive, né, os alunos que deram certo, que conseguiu dar o pé na bunda do sócio ou do funcionário que às vezes era um mala, né? E a grande maioria dos casos deram certo depois, tá? Os meus alunos, esses alunos que me relataram isso, eles conseguiam ser aprovados e aí conseguiram a independência do escritório deles. Mas isso acontece muito mesmo, tá?
Aí, exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo que com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão de não habilitados ou impedidos. Isso também é muito comum, infelizmente, né? Então, fiquem atentos. Explorar os serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular no Conselho Regional, então não pode trabalhar sem registro. Concorrer no exercício da profissão para a realização do ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços ou para os quais foi expressamente contratado. Solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Recusar-se a prestar contas de quantias que lhe foram comprovadamente confiadas, isso também, infelizmente, costuma acontecer. Apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de créditos confiados à sua guarda. Reter abusivamente livros, papéis e documentos, aqui fica atento, tá? Inclusive arquivos eletrônicos. Essa foi uma modificação, a gente não tinha esse item de arquivos eletrônicos no código anterior. Quando ele foi atualizado, eles incluíram a parte dos arquivos eletrônicos. Por quê? Porque antigamente não tinha arquivo eletrônico, né? Era tudo no papel. Então, fique atento a isso. Comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir as suas obrigações contratuais como profissional da contabilidade ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Orientar o cliente ou o empregador contra as normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas na lei. Exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas. Emitir referências que identifique o cliente ou o empregador com quebra de sigilo profissional em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Então, para você publicar, você precisa de autorização, tá, do seu cliente. Não pode sair aí colocando no outdoor que o meu cliente é a Magalu, sei lá. Não pode, tá? Você precisa ter autorização do seu cliente para fazer isso. Iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou de terceiros, alterando e deturpando o exato teor de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. Não atender o prazo estabelecido à notificação dos conselhos federais e regionais de contabilidade, intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Eu acho que nem precisaria colocar isso aqui, é óbvio, né? Se você não faz parte a uma categoria, não minta que é, né? Então, parece óbvio, mas acontece, porque senão eles não tinham colocado aqui, né? Executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo CFC. Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. Publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre essas os conselhos federais e regionais de contabilidade. Exercer a profissão com negligência, imperícia e imprudência, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem. E aqui também quero passar pelo contador. O contador pode publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade, transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com a anuência do cliente sempre por escrito, transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica,
indicar em qualquer modalidade o veículo de comunicação, títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes quando autorizado por estes. E aqui sobre o valor e publicidade dos serviços, né? Então, eu nem tinha colocado isso aqui, eu acho, na verdade. É isso mesmo. Esse outro aqui veio de gaiato, mas vamos aproveitar ele também, onde ele fala sobre o valor e a publicidade dos serviços profissionais. Ele diz que o contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar, o tempo que será consumido para a realização do trabalho, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Então, eu acho que agora o microfone desligou, porque eu acho que a bateria acabou. É isso, talvez tenha uma diferença aí no microfone, tá? Mas é isso que eu queria passar com vocês sobre ética, tá? E aí, nessa última questão, eu nem vou passar com ela, porque a gente acabou de falar sobre os itens que a gente teria que passar. Então, dê uma analisada aí nas questões, verifique as suas dúvidas, deixe as dúvidas aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão estudando para o exame de suficiência. Vou deixar aqui as minhas outras redes sociais. Na descrição do vídeo tem o link de todas as redes sociais que eu estou. Acabou o resto da... Deixa eu tirar aqui. Acabou o resto da bateria. Tem o link também para vocês se matricularem no nosso preparatório para o exame de suficiência, que é o momento de estudar para o CRC. Então, para quem está começando a estudar agora, a hora é essa para poder começar já para a próxima prova, tá? Eu não oriento que vocês estudem de última hora, então é sempre muito interessante, claro, né, que vocês estudem de forma antecipada, para que vocês tenham tempo de administrar a vida de vocês, então conciliar os estudos com a vida pessoal, profissional e tudo mais, tá? Então é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, deixem aí na caixa de comentários, curtam o vídeo. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais.